Aqui também. Às vezes é uma instabilidade momentânea, né? Parece que foi isso. Foi. De Bruno também? Uhum. Também? Foi. Legal. Pessoal, olha só, vamos falar rapidinho sobre recursos para a prova de segunda fase do 30º exame de ordem, tá? Vamos esperar um pouquinho, pessoal, chegar. Nós estamos transmitindo agora para o meu perfil do Instagram, o perfil do Instagram do professor Bruno Viana, o perfil do Instagram do Césio, o perfil do Instagram da Advero. Beleza? Então, em instantes, a gente começa a falar um pouquinho sobre recursos do OAB, tirando dúvidas que têm se mostrado recorrentes. Muita gente escrevendo para a gente no SES e na Advero, perguntando sobre os recursos, etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso e falar também sobre uma transmissão que nós faremos ainda hoje, uma transmissão maior, falando sobre o passo a passo, a elaboração passo a passo dos recursos da OAB, tá? Vamos começar? Já dá? Vamos começar? Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho para falar, na verdade, é um pedido de desculpas, porque nós estamos com congestionamento no nosso site. Então, muita gente acessando, tentando contratar os recursos da Advero para as diferentes disciplinas. Eu já vi que, nesse primeiro momento, penal e trabalho são as disciplinas que estão sendo mais procuradas, mas também tem muito volume, muito fluxo em administrativo, em civil, tributário também está bastante procurado, enfim. As disciplinas, de um modo geral, uma ou outra descolando um pouco mais, mas os alunos têm procurado a contratação de maneira antecipada. E isso tem chamado a nossa atenção. Nós temos muitos alunos que estão contratando bem antes do que se costumava contratar em exames anteriores. É legal isso, e a gente sabe que isso é reflexo também do esgotamento das vagas. Em todos os exames anteriores, os recursos da Advero tiveram vagas esgotadas, e aí os alunos no boca a boca ficam sabendo disso e terminam optando por antecipar a contratação. Aí muita gente perguntando sobre pré-análise gratuita, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, começo pedindo desculpas pelo congestionamento do site. Se você não está conseguindo a contratação, sai, espera 5 minutos, tenta contratar novamente. Eu falei isso para alguns alunos, eles disseram: professor, se eu sair, esperar 5 minutos e tentar e não tiver mais vagas, olha, isso não vai acontecer, tá? 5 minutos não vai mudar. Nós começamos a abrir o carrinho para compras, então a gente já está... da última vez que eu vi, com quase 40% de vagas ocupadas, mas pessoal, nós temos 60% ainda de vagas a serem preenchidas, então 5 minutos não vai mudar nada. Se não está conseguindo por conta de problema com o nosso site, fica o meu pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo tranquilizar vocês, porque vocês não vão perder a vaga se esperarem 5, 10 minutos, tá bom? Beleza? Vitor, muito bem. Vitor está perguntando como contratar. O Vitor, como contratar? Isso. Entra no site da Advero, que é o www.advero.com.br, e segue lá o passo a passo, lá está super claro. Você também pode, acessando o site do SES, clica lá no banner, que é o banner principal que aparece lá, você vai já para a área de compra no site da Advero. É super simples, tudo acontece já há muitos anos seguindo essa sistemática, uma sistemática que funciona, é super intuitivo, portanto, Vitor, você não vai ter dificuldade de contratação, tá? Pode ter alguma dificuldade por conta do congestionamento do site, o que é normal quando a gente abre o carrinho, tá? Muita gente fica querendo comprar antes, inclusive, a gente abrir o carrinho, então pode haver, e aí meu pedido de desculpas a vocês se isso acontecer, mas espera 5 minutos, tenta novamente que você vai conseguir, tá bom? Muito bem. Pessoal, olha, a gente tem assistido nesse exame mais problemas nas provas, talvez porque as bancas parece que combinaram das 7 disciplinas. Nunca aconteceu de tantos recursos serem cobrados numa mesma edição do exame de ordem.
aconteceu dessa vez. Foram muitos recursos em várias disciplinas, empresarial, em civil, enfim, em várias disciplinas, em 4 ou 5 disciplinas foi cobrado recurso. E recurso, gente, é mais complicado, é mais trabalhoso, tem mais pormenores, exige mais atenção dos corretores, exige mais atenção da banca da OAB na estruturação do espelho. Por quê? Porque tem muitas minúcias, são muitos detalhes. Logo, mais aspectos que podem ser utilizados para que nós possamos apresentar recursos, tá certo? Então, assim, a gente está trabalhando pesado, nós temos aí os nossos espelhos que tem alguns mais de 200 páginas, o pessoal às vezes fica surpreso quando a gente fala isso. Pois é, os espelhos da Adverum, das 7 disciplinas, têm entre, no mínimo, 150 páginas, tá? Mas tem espelhos que já tem mais de 200 páginas, porque todo o trabalho de recursos na Adverum, no SES, é feito com muita antecedência, pessoal. É feito por um corpo técnico que é super qualificado, são pessoas que vocês conhecem, basta entrar lá no corpo técnico, no site da Adverum. Isso é super importante, porque muita gente também pergunta, quem é que vai fazer os recursos? Como é que funciona? E basta entrar lá no site da Adverum, corpo técnico, e você vai ver os professores que estão envolvidos na elaboração de recursos. É importante dizer isso para que o aluno entenda que os recursos são feitos por pessoas que estão na estrada há muito tempo. Não são pessoas que vocês não conhecem, são pessoas cuja trajetória, cuja história, cuja experiência docente é uma experiência longa. E aí você entra lá no corpo técnico, dá uma olhada e você vai ficar muito mais seguro e muito mais tranquilo, sabendo que são pessoas que estão fazendo isso há muitos e muitos anos. Inclusive a Adverum, ela não faz só recurso para a OAB, né? A Adverum faz recurso para a prova da magistratura federal, magistratura estadual, procuradorias, defensorias, diplomacia, enfim, para todas as carreiras, e isso nos dá muita cancha, muita experiência. A gente sabe como isso funciona, a gente conhece o perfil das bancas, em especial a banca FGV é uma banca muito próxima para a gente. Eu mesmo ministrei aulas na pós-graduação da FGV. Então, assim, é um ambiente, é um ecossistema que a gente conhece, a gente sabe como funciona o DNA da FGV. Isso tudo nos dá uma condição de oferecer um recurso com mais chances de elevação da pontuação, tá? Então tá aí, provas difíceis, muitas minúcias nessa edição do exame, mais pessoas nos procurando, eu imagino, em grande medida, por conta do grau de complexidade das provas envolvendo em várias disciplinas recursos. Muita gente perguntando também se os recursos funcionam. Pessoal, olha, a OAB, a FGV, acho que eu não preciso falar isso, são instituições seríssimas. Portanto, quem acha que a via recursal não funciona está enganado. A diferença de quantidade de aprovados entre o resultado preliminar e o resultado definitivo é imensa. E essa diferença se dá exatamente em função das pessoas que entram, que conseguem aprovação em função da apresentação de recursos, tá certo? Muita gente também perguntando se pode fazer o recurso sozinho. Eu sempre falo, pessoal, a gente diz isso, sabe, de pleno pulmão. Os recursos podem ser feitos por vocês. Está errado quem pensa que precisa necessariamente de uma ajuda para fazer o recurso. Você pode fazer o seu recurso sozinho, tá certo? Eu só peço atenção em relação ao modelo de recurso. Não utilizem modelo de recurso. Pessoal, isso vale para o exame de ordem, vale para concursos públicos de um modo geral. Modelos de recurso podem levar ao indeferimento sumário do seu recurso. O seu recurso pode ser indeferido de plano se você utiliza modelo de recurso. Cada prova é única, portanto, cada recurso tem que ser único. Inclusive, a gente vê com muita apreensão pessoas se dizendo docentes, professores, apresentando modelos de recursos para os seus alunos, porque depois os alunos escrevem para a Adverum relatando incontáveis situações de indeferimento em função da utilização de modelos. Então, olhem, inclusive, com bastante cautela para pseudos professores que oferecem a você modelo de recurso. Isso não é sério.
Isso não é algo que se espere de um docente. Não existe modelo de recurso, pessoal. Não existe uma padronização de recurso. Não existe um recurso que tem aqueles pontinhos para o aluno preencher. Isso não existe. Agora, peçam aos seus professores que orientem vocês, que tirem as dúvidas em relação a pontos controversos, que esclareçam polêmicas, que respondam da possibilidade de acolhimento de uma doutrina minoritária, de uma jurisprudência minoritária, de um voto vencido para robustecer o seu recurso. Isso é papel do professor dizer. Agora, oferecer um modelo de recurso, isso não, tá? E eu não quero que mais pessoas nesse novo exame escrevam para a gente dizendo que o recurso não prosperou e atribuam isso a um modelo que foi utilizado. Cada prova é única, cada recurso tem que ser único, tá? Sobre a pré-análise gratuita, essa é talvez a principal pergunta. Na Adverum a pré-análise é gratuita. Sem mais, é gratuita. Você contrata o serviço, a nossa banca de especialistas vai analisar a sua prova, no caso, para que vocês fiquem contextualizados. Os recursos da Adverum são feitos em 3 etapas. A mesma tecnologia que nós utilizamos, a mesma sistemática que nós utilizamos numa prova onde a gente vai fazer recurso para a magistratura federal, nós utilizamos também nos recursos da Adverum, ou seja, os nossos professores recebem as suas provas, elas são analisadas primeiro por uma banca de especialistas formada por professores que compõem o corpo técnico da Adverum. Se você quer conhecer o corpo técnico, entra no site da Adverum, está lá, corpo técnico, clique e vê quem são os professores. Então, o nosso corpo técnico, dentro do nosso corpo técnico, nós temos bancas de especialistas que analisam as provas de vocês, e aí nessa primeira etapa, a gente já faz um filtro. Cabe recurso? Não cabe recurso. Se a banca de especialistas, ao analisar a prova de vocês, verificar que é possível atingir a nota 6 ou uma nota superior, aí a sua prova vai para a segunda fase de elaboração, que é a elaboração pelos professores que elaboram propriamente cada recurso, tá? E pessoal, cada professor elabora um recurso. Assim, não há chance de vocês encontrarem 2 recursos iguais na Adverum. Isso é um ponto de atenção. Muita gente também escreve para a gente dizendo que foi lesado, que foi fraudado, que encontrou um amigo com recurso igual. Gente, se encontrar como é que nós podemos encontrar a mesma argumentação? Isso não acontece na Adverum. Muito cuidado, pessoal, com aventureiros. Muito cuidado com marinheiros de primeira viagem. Muito cuidado com pessoas que apresentam dados e índices que não são demonstrados. Muito cuidado porque para aquela pessoa você é um número, você é mais um. Isso, você é só um número. Mas o que está na sua mão, a sua prova, é a tua vida, teu futuro profissional. Isso tem que ser tratado com muito cuidado, com muita cautela. Então, cuidado com profissionais que vocês não conhecem. Cuidado com profissionais que estão entrando nessa agora. Olha, imagina se eu fosse comparar a qualidade dos recursos que nós fizemos na primeira edição, isso anos atrás, quando a Adverum começou a fazer isso, com a qualidade do trabalho que nós fazemos hoje. É incomparável. É claro que hoje nós temos muito mais ferramentas, muito mais expertise, muito mais conhecimento, muito mais celeridade, muito mais profundidade e, portanto, nós conseguimos oferecer uma prestação muito, muito melhor, o que aumenta, o que maximiza as suas chances de aprovação. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com o barato que sai caro, que é outra coisa que a gente recebe aqui pra caramba. O barato que sai caro, o cara que contou uma história bonita pra caramba, que gravou um vídeo lindo, mas que não entregou 10% do que ele havia prometido. Então, cuidado, porque estamos falando aqui do futuro profissional de vocês, e isso pra gente é coisa muito séria, tá bom? A terceira etapa na elaboração do recurso é a etapa da banca revisora. Então, recapitulando, nós temos a banca de especialistas, e ali, se você não reúne na sua prova subsídios mínimos para atingir a nota 6, ali a gente já comunica você, já estorna o valor que você pagou. É duro pra caramba fazer isso, mas em todas as edições nós somos obrigados a fazer isso com centenas e centenas de alunos. Porque nós não vamos compactuar com a apresentação de um recurso que nós entendemos não tem chances de atingimento da nota mínima para aprovação. Então, vocês vão conversar com pessoas,
procurem pessoas e conversem, quem fez exame anterior e tal. Se não houver, ao nosso juízo, condições de atingimento da nota 6, nós devolvemos a sua prova, comunicamos isso com pesar, mas não dá para a gente vender ilusão, né? Não dá. Nós somos profissionais sérios, nós não brincamos com os sentimentos das pessoas e por mais duro que seja dar uma notícia como essa, nós somos obrigados, por uma questão moral, por uma questão ética, por uma questão de princípios, por uma questão de honrar o nosso nome, a nossa história, a nossa trajetória, nós dizemos, olha, infelizmente, lamentavelmente, não cabe ao nosso sentir recurso. Ou se cabe recurso, o recurso não tem densidade, não tem força suficiente para o atingimento da nota 6, que é a nota mínima para aprovação. Tá certo, pessoal? Então, eu já antecipadamente peço desculpas, porque nós já começamos a devolver alguns recursos, tá? E aí, já fica aqui o meu pedido de desculpas a vocês, mas nós precisamos ser honestos. Essa que é a verdade, tá? Cuidado com deixar para contratar depois. Isso também é temerário, porque muita gente, às vezes, tem um professor que diz que vai fazer o seu recurso, eu faço, e pega a prova e vai fazer o recurso, e aí o aluno recebe um material que, quando ele compara com os recursos da Adverum, ele percebe a diferença da argumentação, ele percebe a diferença enquanto a solidez do recurso, a pormenorização do recurso, e aí ele quer contratar a Adverum depois. E aí não dá mais, porque não tem mais vagas. Portanto, não deixem para depois a contratação. Se você enfrenta uma instabilidade no nosso site, não consegue contratar agora, espera 5, 10 minutos, não tem problema, tá? As vagas não vão acabar agora. Mas não deixa para depois, porque isso pode ser temerário. É possível que você não encontre vagas quando isso acontecer. Em todas as edições anteriores, as vagas esgotaram antes. E por que tem vagas, professor? Porque o trabalho é personalizado. Um professor, quando ele vai simplesmente, e aí eu não estou falando nem da banca de especialista, da banca revisora, só a elaboração do recurso desse demora, gente, em média, 3 horas, 3 horas e meia. Então, assim, é complicado, exige muita dedicação e muito esforço, tá? Mas sobre as fases, para não me perder. Primeira fase da elaboração do recurso, banca de especialistas. A nossa banca de professores especialistas entende que cabe sim recurso, porque eles percebem que é possível atingir a nota 6 ou superior, aí o seu recurso vai para a segunda fase, a fase de elaboração, tá? Já com os apontamentos identificados pela banca de especialistas. Depois da fase de elaboração, está pronto o recurso, a gente não manda para você ainda. Esse recurso vai para a banca revisora, para que a banca revisora, se existe algum argumento que escapou, se existe alguma linha que poderia ser utilizada para maximizar as chances de elevação da pontuação, de majoração da sua nota. Então, existe mais esse controle da banca revisora, porque nós utilizamos como lema, se houver uma chance de majorar a sua nota, de aumentar a sua nota, nós vamos encontrá-la. Nós levamos isso muito a sério, tá bom? E finalmente, pessoal, dizer que hoje às 16 horas eu vou entrar num vídeo falando como fazer o seu recurso, tá? E aí eu vou tentar, de maneira pormenorizada, explicar o passo a passo disso, tá bom? E um aluno também perguntou aqui sobre outros recursos. Sim, nós fazemos recursos, como eu havia já mencionado, para todas as carreiras. Então é algo que a gente conhece, é algo que a gente domina. O nosso corpo técnico que prepara recursos para magistratura federal, magistratura estadual, para procuradorias, para defensorias, para, enfim, é o mesmo corpo técnico que prepara os recursos do OAB. Então, não se surpreendam se vocês receberem recursos verdadeiramente super detalhados, super pormenorizados e absolutamente personalizados, tá bom? Era isso. Encontro marcado, portanto, às 16 horas, onde a gente vai falar do passo a passo da elaboração de seu recurso. Tá bom, pessoal? Boa sorte, estamos aí na torcida de todos vocês. Vai dar certo, acreditem. Fala o site mais uma vez, professor. O site www.adverum.com.br. Deixa eu anotar aqui para o pessoal ver. Vou colocar, na verdade, o nome da Adverum, que é o que o pessoal mais engasga. Adverum. Olha só. A Adverum, pessoal, é líder nacional
na preparação para provas discursivas. Por isso que a gente, assim, essa coisa de prova discursiva faz parte do DNA da Advero, que hoje é uma empresa do Grupo SES, tá? E a Advero é líder nacional na preparação de provas discursivas. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Advero, eu gosto de falar sempre isso, perguntem aos candidatos aprovados nos últimos concursos de ponta do país. Concursos para o Ministério Público de São Paulo, concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro, magistratura de Santa Catarina. Sai perguntando. Todo mundo conhece pelo menos um candidato aprovado em concurso público de ponta, né? Então pergunta aí, você conhece a Advero? Você vai ver que ele conhece a Advero porque nos últimos 2 anos a Advero é líder nacional de aprovações em provas discursivas. O nome da Advero está aqui. O site é www.advero.com.br www.advero.com.br. Beleza, pessoal? É isso. Boa sorte a vocês. Encontro marcado às 16 horas, tá? Valeu! Foi. Encerrou aqui também?